teatro, que nada pode para corrigir os costumes, muito pode para mudá-los. Jean-Jacques Rousseau. O jeito que o aluno da Martins Pena pensar teatro, fazer teatro é muito diferente. Ela foi muito importante na minha vida, por isso, me deu uma experiência, acho que eu só lembro daquele período com saudades. Martins Pena é como se fosse pra gente uma pérola dentro da cidade. O escritor e poeta Coelho Neto, consagrado como príncipe dos prosadores brasileiros, ousado e inovador para a sua época, fundou em 1908 a primeira escola de teatro da América Latina. Nos conta sobre Coelho Neto, essa figura fascinante para a história do Rio de Janeiro e a história dessa escola, Martins Pena. Coelho Neto tem uma importância grande para a literatura. Ele talvez seja o único que nessa época sobrevivia escrevendo livros. Então a quantidade de livros que ele escreveu é enorme. E os parceiros que ele teve também foram enormes. Escrever muitos livros significa para ele quase que ter a vida toda dedicada a essa atividade de escrever. Só que esses livros se dividiam em vários gêneros distintos. Era um eclético nesse sentido, mesmo se pensando em escolas literárias. Mas ele tinha essa criatividade enorme, então, de estar escrevendo sobre vários assuntos. Que todo mundo ficava estarrecido com isso. Sim. Né? E essa impulsividade do Coelho Neto acabou fazendo com que ele definisse o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa é uma indicação dele, é um apelido que ele deu à cidade. Mas, além de tudo isso, teve 14 filhos. Foi deputado em 2 magistraturas, foi secretário de governo, ou seja, tem uma vida cheia que você não consegue entender como ele tinha tempo para ele. Coelho Neto, na sua juventude, ele escreveu 2 romances muito importantes, um chamado A Conquista e o outro Fogo Fato, que são 2 romances sobre a geração dele, que é uma geração de boêmios, onde a gente vê o Bilac aparecendo, ou o Luiz Murat, e o Guimarães Passos, e principalmente o Paula Ney. Todos eles eram muito focados na cidade, né? E por isso a cidade mereceu uma escola como a Martins Pena. Uma das atividades mais interessantes dele foi iniciar a sua carreira de crítico teatral e professor de arte dramática. E foi exatamente nessa opção que ele fez de ser professor de teoria do teatro e arte dramática, que ele iniciou a sua conversa para montar no Rio de Janeiro uma escola de arte dramática, uma escola de arte dramática municipal. E essa escola veio a ser a escola que nós estamos aqui agora, a Escola de Teatro Martins Pena. E por que também ele colocou o nome da escola de Martins Pena? Ele usou o nome do Martins Pena, sim, porque evidentemente o Martins Pena é, para nós, o grande fundador dessa comédia brasileira. E acho que Coelho Neto se inspirou muito, e talvez os historiadores não sabem, mas eu tenho a impressão que a Escola de Arte Dramática também foi uma homenagem a Machado de Assis, que exatamente no ano da morte do Machado de Assis, ele começa a criar a escola dramática e é seu diretor durante muitos anos. Então acho que como o Machado era um homem muito atento ao teatro e muito atento principalmente à crítica,
e como ele foi basicamente o grande orientador de todos esses intelectuais, porque Coelho Neto também participou da fundação da Academia Brasileira de Letras. Então essa relação me parece importante para esse sonho de criação de uma escola de arte dramática, principalmente uma escola que preparasse profissionais. É uma escola centenária, né? Na verdade ela foi fundada por Coelho Neto, né? O imortal Coelho Neto. É uma escola que já percorreu vários lugares do Rio de Janeiro, chegou a funcionar no Teatro Municipal e homenageou um autor popular, que é o Martins Pena. Né? Na verdade, assim, a academia abraça o que é popular, isso é magnífico, né? E a importância da Martins Pena, na verdade, não tem igual, né? Assim, é uma escola que aí sobrevive esse tempo todo, que formou grandes atores, que teve aqui no seu quadro de alunos Procópio Ferreira, né? Então isso tem um valor histórico imenso. Semestralmente entra uma nova turma, são alunos, na verdade, que vêm de vários lugares, tem muitos alunos que vêm da Baixada, que vêm do interior, né? Enfim, de uma camada, de uma classe social que não é tão favorecida, mas a gente também tem alunos de várias classes sociais aqui dentro. Então, a Martins Pena não exclui ninguém. A gente tem um curso de 2 anos e meio, o aluno se forma em 2 anos e meio, é o período que ele leva aqui, e ele trabalha sensibilização na primeira etapa, ele vai trabalhar a construção da personagem, né, que é realista e que se der tempo a gente, na verdade, ultrapassa, vai também para o não realismo, a gente trabalha com as questões da comédia, vai para o contemporâneo, que é o que é a atualidade, e ele termina com uma montagem teatral, que é o seu espetáculo final, o espetáculo de formatura, o seu estágio, que aí daqui ele vai para a vida, né, lá fora. Muitos atores de renome do teatro e da TV brasileiras, como Teresa Raquel, Joana Fon, Denise Fraga, passaram pela Escola de Teatro Martins Pena. Eu já era uma atriz, assim, mas eu não me sentia atriz, eu tinha só o registro, aquele papel para mim não me dizia nada. Sabe, eu precisava, assim, quando eu cheguei aqui no Rio, eu precisava encontrar, assim, as pessoas que falassem a mesma língua que eu, que respirassem a mesma coisa que eu, né? Então, assim, eu achei que a melhor coisa que eu podia fazer naquele momento, já que eu não me sentia, assim, com uma bagagem para me lançar no mundo profissional, eu resolvi voltar a estudar. Falei, não, vou voltar a estudar, vou fazer outra escola, e comecei a pesquisar o que tinha de bom. E aí acabei indo parar na Martins Pena. Minha pesquisa, na época, o que tinha de melhor que me indicaram foi a Martins Pena. É lá mesmo que eu vou, enfrento qualquer coisa, é o que eu gosto, é o meu sonho e aquela coisa, vamos perseguir o sonho. Eu peguei um momento muito privilegiado da Martins Pena, porque eu tive excelentes professores, eu tive um corpo docente assim maravilhoso. Eu tive o privilégio de cair com José Wilker. Foi meu professor, José Wilker e Aderbal Freire Filho. Eu falei assim, gente, não pode ser nada melhor do que aqueles dois, né? É uma escola que deveria ter um apoio, não sei, mas assim, as coisas que eu escuto falar da Martins Pena hoje é que continua com um corpo docente também maravilhoso, eles são rigorosos com isso, sabe, com a formação dos seus alunos, né? Eu acho isso muito bonito, muito bacana, eu acho que muita gente já passou por lá, muita gente já deixou história. Não é uma profissão fácil, você tem que ser um abnegado, você tem que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes a vida pessoal acaba atrapalhando a carreira. Eu mesma tive problemas na minha vida pessoal, me afastei da carreira e voltei para a carreira, sabe? Porque às vezes a vida dá essas voltas, né? E a gente aí volta, né? Aquela coisa, é o sonho, vamos perseguir ele de novo, né? É isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, então sempre tem esses altos e baixos. Acho que não existe carreira que não tenha isso, né? Mas a Martins Pena me trouxe, sabe, assim, quando eu saí de lá, depois de 2 anos, eu já me sentia muito mais atriz, apesar que eu não precisava mais daquele registro, eu estava lá, mas eu me sentia, sabe? Aí eu me senti pronta para me lançar no mercado profissional. As comissões de Educação e Cultura da Alerj, preocupadas com a precária situação física e estrutural da Escola de Teatro Martins Pena,
vão apresentar uma emenda ao orçamento estadual de 2011 para garantir que a escola tenha sua verba aumentada. Em relação à estrutura física, o espaço para as aulas, em relação a uma verba destinada para término de montagem dos alunos que estão se formando na escola. Essas são as questões básicas hoje nós precisamos resolver, a questão mesmo de qualificação, entendimento de uma carga horária que é extensa, que não condiz com o curso técnico de formação e o olhar mesmo da necessidade de ver a formação desse ator e uma escola centenária com a dignidade que ela merece, que ainda está precisando ser vista dessa forma.